Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a Parashá Noach. E hoje eu gostaria de destacar algo dentro desta Parashá que eu julgo ser muito importante. Nós vamos falar sobre Gênesis 10:10, onde está escrito assim: e o princípio do seu reino foi Bavel e Erech, Akkad, Calné, na terra de Sinear. Destaquei esse texto porque eu quero falar sobre a palavra reino. Esta é a primeira ocorrência da palavra reino. E por que isso é importante? Porque todas as vezes que nós pegamos na Bíblia a primeira ocorrência de algo, ela tem a tendência a determinar um padrão. Então, nós vamos entender como isso começou e que tipo de padrão tentou se estabelecer aqui, ok? Então, vamos primeiro entender que palavra que é essa aqui, essa palavra reino, tá? Em hebraico aqui. Essa palavra reino em hebraico, ela é muito interessante porque ela é uma palavra que aponta para algo relacionado a rei. E essa palavra é mamlahutó, e ela significa o seguinte: soberania. Só que na raiz dessa palavra, nós temos o termo melech, que é rei. Então, esse termo, quando você junta os dois, você entende que a pessoa que estava estabelecendo esse padrão queria se tornar rei, ok? Na raiz dessa palavra nós temos meluhá, que significa realeza ou trono real, e mamlahá, que significa isto em que a realeza se manifesta, e finalmente malhut, que significa poder soberano. Qual é a importância da gente entender tudo isso? Nós precisamos entender isso porque essa primeira palavra aqui em reino, em Gênesis 10:10, ela faz referência a um personagem chamado Nimrod. Então, qual foi o objetivo de Nimrod ao estabelecer isso e fundar Babel, Erech, Akkad, Calné, na terra de Sinear? 4 cidades. Qual foi o objetivo dele ao se colocar ali como um rei, como um governante cujo poder é soberano, cujo governante tem a pretensão de mostrar a todos a sua realeza? Qual foi o objetivo dele ao fazer isso? Vamos entender um pouco? Para a gente poder compreender isso, nós temos que entender quem foi Nimrod, ok? Então, a palavra Nimrod em hebraico, ela vem do verbo marad, que significa rebelar-se. E o Talmud babilônico, lá em Eruvim 53a, declara o seguinte: então, por que ele foi chamado Nimrod? Porque incitou todo mundo a se rebelar imrid contra a sua soberania, a soberania do Eterno. Então, logo no princípio, nós temos algo muito forte aqui. Um homem que está se rebelando contra o Eterno, ele está estabelecendo um poder soberano na terra. Então veja que o objetivo de Nimrod é ter um quartel-general na terra que se rebela contra os céus. E, segundo a tradição, ele também foi o que iniciou o projeto para construir Babel, a Torre de Babel. Então isso é uma coisa muito, muito importante para nós. Para que nós possamos entender que ele se rebelou
ele desertou, ou seja, é como se ele tivesse a consciência de quem é o Eterno, tivesse, num primeiro momento, seguido ao Eterno e ele desertasse. Um rebelde, amados, ele nunca nasce rebelde, ele se torna rebelde porque ele se levanta contra algo que já foi estabelecido. E na criação, o Eterno já estabeleceu o seu poder soberano e ele deu poder ao homem para governar a terra debaixo das instruções do Hakadosh Baruch Hu, do santo bendito seja ele. E o que Nimrod está fazendo aqui? Nimrod está então quebrando este padrão. Ele está se rebelando contra o Eterno. Amados, não é muito dizer que esse padrão de postura, de atitude, é o mesmo padrão que aconteceu na eternidade, quando Hassatan quebra os seus vínculos com o Eterno e passa a querer governar paralelamente. Então, o que Nimrod está fazendo aqui é querer governar paralelamente ao Eterno. Ou seja, eu vou estabelecer o meu padrão de governo. Eu vou ter um padrão de soberania na terra que é meu. Eu implantarei aqui e acabou. Isso é uma coisa muito importante também. E uma outra coisa interessante, irmãos, é que Nimrod estabelece um governo porque ele tem uma ascendência atrás dele. Ele era filho de Cush, filho de Semiramis e neto de Cão, aquele que foi amaldiçoado por Noar. Então, mais uma vez, nós temos aqui já um precedente para poder entender que um homem que se faz algo contra o seu pai e recebe uma palavra negativa, uma palavra de maldição, agora gera um descendente que se torna um rebelde, e um rebelde assim daqueles gigantes. E uma outra coisa muito interessante é que ele vai estabelecer um reino que vai se transformar depois na Assíria, que é a primeira grande potência em que Israel vai ficar cativo. Muito, muito significativo isso. Percebermos o quanto a história se conecta entre si. Mas eu queria mostrar para você uma outra coisa. Veja bem o que esse homem vai fazer com as pessoas que estão ao seu redor. Quero ler para você um texto. Pouco a pouco transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única forma de afastar os homens do temor ao Eterno era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Nimrod, então, está dizendo para as pessoas, vamos nos afastar do Eterno. Ele não tem nada a nos oferecer. Eu sou um cara poderoso e eu posso ajudar vocês. Será que nós não ouvimos isso já em nossos dias com outras palavras? Então, nós vamos ver uma outra coisa aqui. O texto diz aqui, ele ameaçou vingar-se do Eterno, se ele quisesse inundar a terra novamente. Porque lembra que a terra tinha sido inundada através do dilúvio e Nimrod nasce depois disso. Agora, quando Nimrod fica sabendo de tudo o que aconteceu, de como o Eterno puniu a humanidade através da água, ele se coloca como o vingador. Ele quer matar o Eterno. Irmãos, veja que absurdo esse tipo de coisa, mas foi algo real. Ele se propõe a se vingar do Eterno. E ele vai construir uma torre mais alta do que a inundação pode alcançar. É algo surreal. E isso mostra para a gente o seguinte, ele não vai permitir que ele e os seus sejam destruídos assim como seus antepassados foram.
E o povo foi atrás dele. Sabe por quê? Porque as pessoas gostam de ouvir esse tipo de coisa. É um discurso que parece muito bonito. Porque Nimrod ele podia ser visto. O Eterno é invisível. Nimrod governaria fisicamente, enquanto o governo do Eterno é imaterial, não é físico. Mas é interessante, irmãos, porque Nimrod tentou fazer isso e Nimrod buscou com todas as forças estabelecer-se como um governante soberano. E o texto que nós lemos de Gênesis 10:10, o 10:9, diz que ele era um poderoso caçador na presença do Eterno. Esse texto pode ser entendido de duas formas. Ou ele era um homem que saía para caçar animais por prazer, ok? Não por necessidade, não era para comer, era por prazer. E nós vamos ver uma outra coisa também, que essa conduta será replicada lá na frente com Esaú, que também tinha por hábito esse tipo de postura de caçar por prazer, de ver a morte do animal como prazer, tá? E hoje a gente sabe que essa postura existe em vários lugares do mundo. Pessoas que têm dinheiro, eles compram o direito de participarem de safaris, de caçar animais. Então, essa é uma postura já antiga, uma postura demoníaca, do prazer de ver o sangue, de ver a morte de alguém. Mas essa palavra também pode significar que ele era um conquistador de territórios e que ele era um grande guerreiro. Então isso significa que também ele tinha prazer em conquistar território e matar pessoas, o que eleva o nível de malignidade da pessoa de Nimrod. E nós temos monumentos assírios que exaltam essas proezas de caça. E isso demonstra o seguinte, que haviam campanhas de guerra, onde ele saía com os seus para poder fazer guerra contra outras pessoas. Então esse perfil de Nimrod é a base da questão do poder soberano. E quando nós tomamos novamente a Bíblia, né, a palavra reino, né, a gente vai ver que novamente a palavra reino ela tem um significado muito, muito interessante, porque ela não aparece só ali, naquele momento. Ela vai aparecer depois em outros textos, tá? Da mesma forma como ela apareceu no texto de Gênesis 10:10. Aí, em Deuteronômio 17:18 diz assim: será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta Torá num livro, do original que está diante dos sacerdotes levitas. Aqui, a Torá está falando sobre o rei de Israel, que deveria ser escolhido pelo Eterno para governar a nação de Israel, para estabelecer o poder soberano do Eterno na terra. Você percebeu a diferença de um e de outro? Nimrod se levantou como um rei para estabelecer um padrão de governo ímpio. Eu vou governar e eu vou tirar o Eterno de cena. Aqui não, o Eterno está em cena através dos reis de Israel, que ele levantaria, para fazer com que a nação fosse guiada, regida por um rei, mas debaixo do conselho do Eterno. Então, quando nós estabelecemos estas diferenças, nós vamos entender bem que são, mesmo na terra, dois governos paralelos. Um debaixo do padrão de Nimrod, que está ligado à violência, à morte, e outro debaixo do padrão do Eterno, que está ligado a Shalom. E eu vou mostrar isso para você daqui a pouco. Aí, irmãos, nós temos uma outra ocorrência, também muito interessante, que diz assim, em 2 Samuel 5:12, diz: e entendeu David que o Eterno o confirmara rei sobre Israel, que exaltara o seu reino por amor do seu povo.
Esse texto também mostra para a gente o seguinte: Davi foi colocado pelo Eterno como rei e confirmado. Veja a diferença. Porque em Deuteronômio, esse rei iria ser levantado pelo Eterno. Aqui ele já foi. E esse primeiro rei se chama David, e nós o chamamos de David Hamelech, o rei Davi. E aqui tem uma coisa interessante, porque o Eterno vai exaltar o poder soberano de Davi na terra por amor a Israel. Ou seja, esse reino, esse poder soberano aqui nas mãos de David Hamelech, ele tem um objetivo: abençoar o povo de Israel e glorificar o nome do Eterno. Lembra que Nimrod queria apagar o Eterno e reinar sozinho. Aqui David reina com o Eterno. Olha só que coisa linda. Mas eu quero mostrar uma particularidade aqui para você, porque é importante a gente entender isso aqui dentro da tradição judaica. O nome David, em hebraico, foi dado também pelos nossos sábios como um dos nomes do Mashiach. Então, o Mashiach se chama também David. E por quê? Porque o nome David significa amado. E lá em Cantares está dito sobre o amado da nossa alma, que é o Mashiach. Por isso, essa conexão com esse texto é tão importante. O nome David aqui se refere também ao reino do Mashiach, que estaria sendo confirmado sobre a nação de Israel para trazer alegria ao povo e por amor ao povo de Israel. Isso já aconteceu? Ainda não. Mas no milênio, esse texto aqui será realidade através do governo de Yeshua Mashiach. Ok? Quando a gente continua, tem um outro texto lá no livro do profeta Isaías, que é muito significativo. Ele diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, El Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A palavra, de novo aí, é a mesma palavra que ocorre, ou que ocorreu lá em Gênesis 10:10. Esse poder soberano agora está sobre os ombros dessa criança que nasceria. E ele seria chamado de Maravilhoso Conselheiro, El Forte. Ele é o Pai da eternidade. E ele é Sar Shalom, é o príncipe da Shalom, da paz. Então, esse texto aqui faz uma referência direta ao Mashiach, mostrando o seu perfil. E que quando ele nascesse, porque ele teria que ser homem, ele teria que nascer como um ser humano, quando ele nascesse, essa incumbência seria colocada sobre os seus ombros. Ele carregaria o governo sobre os seus ombros. Mais uma vez, algo que nós precisamos parar para pensar. O Mashiach, ele tem essa atribuição desde o seu nascimento como homem. Importante a gente entender isso. O Mashiach não usurpou nada. Ele recebeu isso do Hakadosh Baruch Hu, do santo bendito seja ele. Diferentemente de Nimrod, que roubou, que não quis se submeter ao Eterno, rebelando-se e querendo estabelecer por si só um poder soberano aqui na terra e dizendo o seguinte: nós vamos acabar com o Eterno, eu vou me vingar dele. Aqui o Mashiach é enviado do Eterno e ele vem como parceiro do Eterno para estabelecer o poder soberano dos céus na terra. Olha que diferença, olha que coisa extraordinária. Então nós percebemos que a primeira referência ao Malchut, ao poder soberano,
ela foi uma referência negativa. Mas ela vem evoluindo e as escrituras vêm apontando para uma direção na qual nós temos a certeza que o Eterno tem um projeto para o mundo. Porque a relação disso, ela vai desaguar no Mashiach. Ou seja, o Eterno, então, ele vai permitir que tudo isso aconteça, mas apontando sempre para o Mashiach. E aí, irmãos, novamente nós temos uma coisa muito bacana. Porque quando nós vamos lá para Brit Hadashah, após o nascimento de Yeshua, obviamente, e quando ele nasce, conforme Isaías profetizou, ele já recebe sobre os seus ombros este poder soberano, esta identificação dele como rei. E quando aqueles homens, aqueles videntes das estrelas, aquelas pessoas que eram observadores das estrelas, foram até Bethlehem e encontraram Yosef e Miriam com o menino, eles acharam ali o rei de Israel. E eles perguntaram primeiro para Herodes: onde está aquele que é nascido rei de Israel? Porque ele vai governar. Então, veja bem que o que Nimrod estabeleceu lá como um ponto de rebelião, Yeshua no nascimento quebra a rebelião como um ponto agora de conexão. Ele estabelece uma conexão. Nimrod quis afastar o homem do Eterno. E Yeshua vem para reconectar o homem com o Eterno. Coisa linda, né? Coisa maravilhosa. E aí, irmãos, nós temos nas escrituras, agora na Brit Hadashah, esse desenvolvimento. Como é que essa coisa vem acontecendo? É legal a gente entender esse tipo de forma, de modus operandi, né? Um meio como o Eterno opera na terra, para ele poder fazer cumprir a sua palavra. Olha que legal aqui, Mateus 3:2, Yohanan, o imersor, né? o João Batista, né? Ele estava pregando no deserto da Judéia, e ele disse assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lá em hebraico está escrito assim, que é chegado o Malchut HaShamayim, o poder soberano dos céus. O que João estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui anunciando que algo vai acontecer, alguém vai surgir para trazer esse poder soberano dos céus materializado nele, e através disso o poder soberano dos céus invade a terra. Olha só que coisa tremenda. Depois, no próximo capítulo, Mateus 4:17, Yeshua começa a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o Malchut HaShamayim, meu Pai. Yohanan diz que ele chegaria, e Yeshua agora diz: chegou. E chegou em quem? Nele. Ele é a materialização do poder soberano dos céus na terra. Olha só que coisa tremenda. Então, isso mostra pra gente, irmãos, essa evolução do projeto do Eterno, fazendo com que esse poder soberano dos céus se estabeleça na terra. Agora, qual é o objetivo de estabelecer o poder soberano dos céus na terra? Tem que ter um objetivo. O de Nimrod era governar e ele se estabelecer como alguém grande na história da humanidade. Ele queria a glória para si. Ele queria a exaltação para si. E óbvio, irmãos, esse espírito continua reinante. Óbvio que pessoas têm se levantado em nossos dias buscando a exaltação e a glória para si. E isso é comum. Não ache que isso não vai acontecer, não, porque os demônios levantam pessoas
com a conduta espiritual, a arrogância de Nimrod e querendo se estabelecer pela força, não pelo chamado do Eterno, mas pela força. Então eu vou conquistar batendo, eu vou conquistar enganando, eu vou conquistar através da mentira e vou levar pessoas à morte, vou matar os meus inimigos para me estabelecer. Isso acontece mesmo entre servos do Eterno, tá? Mas vem, vamos mudar de assunto, vamos voltar para o estabelecimento aqui do poder soberano. Como é que aconteceu? Lá em Mateus, no capítulo 4, continuando no capítulo 4, no verso 23, diz assim: E percorria Yeshua toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando as boas novas do reino. E todas as enfermidades e todas as moléstias entre o povo eram saradas. Nossa! Então ele pregava esse poder soberano que vinha através das boas novas, e a pregação de Yeshua trazia cura. Olha que coisa tremenda! As enfermidades das pessoas eram saradas. Então, nós vamos descobrir uma coisa aqui. Um dos objetivos do poder soberano dos céus vir para a terra era quebrar o poder das enfermidades que eram advindas através do pecado. E o que é o pecado? É a desobediência à palavra do Eterno. Puxa vida! Então, uma das coisas que Yeshua veio para estabelecer na terra, através do poder soberano dos céus, é que as enfermidades advindas do pecado receberiam cura. Obviamente, irmãos, que isso é um processo, isso não acontece assim. A pessoa precisa receber Yeshua, antes se arrepender dos seus pecados, receber Yeshua, e aí, então, ela entra debaixo da cobertura desse poder soberano, que não é uma cobertura humana, ok? Nós não acreditamos em cobertura humana, nós acreditamos que o Eterno, através de Yeshua, nos cobre. Então, através disso, ele vai usar outros homens para que, através do poder do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, traga cura para as pessoas. Então, um dos objetivos desse poder soberano vir é quebrar o poder da enfermidade, tá? Mas ele também traria outras coisas e ele estabeleceria padrões. Esse poder soberano, ele vem para estabelecer padrões, tá? Então, em Mateus 4, nós vamos ter agora, em Mateus 5, nós vamos ter uma lista de coisas, tá? E em que eu vou, assim, falar rapidamente para você poder entender isso, que é a contraparte do que Nimrod faria, ok? Então, Nimrod é o estabelecimento do governo do mal, das trevas, e Yeshua vem com o governo do eterno. Então, em Mateus 5, ele começa dizendo assim, verso 3, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o poder soberano dos céus. Ora, isso é uma coisa muito óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. Por que dos humildes é o poder soberano? Porque o arrogante, ele se levanta contra os céus. O arrogante, amado, aquela pessoa cheia de si, ela não quer o governo do eterno. Para que ele vai querer ir para o céu? Fala para mim. Ele tem necessidade disso? Não, porque ele se governa. Ele acha que ele tem poder e autoridade sobre a sua própria vida. Para que ele vai querer estar diante do eterno? Não precisa disso. Ele se acha tão autossuficiente que para ele abre mão disso. Mas os humildes entram debaixo do governo de Yeshua, desse poder soberano dos céus,
E como herança, eles recebem isso. Vamos continuar. Mateus 5,10. Bem-aventurados os que padecem perseguição por causa da justiça, porque deles é o poder soberano dos céus. O injusto, ele, quando é perseguido, ele é perseguido por causa da sua injustiça e por causa do seu pecado. Tem motivo para o cara ser perseguido. Agora, quando uma pessoa é honesta, quando uma pessoa faz o bem, quando uma pessoa prega a palavra do Eterno, quando uma pessoa busca estabelecer o padrão correto dos céus na terra e é perseguida, aí a história é outra. Aí a gente vai perceber o seguinte: o mal se levantando contra o bem, para estabelecer o governo das trevas, tentando anular o bem. Destes que são os justos, que buscam a justiça, a eles pertence o poder soberano dos céus. Então, esse governo dos céus na terra estará apoiando, e no futuro eles receberão como herança esse reino espiritual que está no Olam Rabá. E uma outra coisa interessante é que quando a gente vai lá para frente em Mateus capítulo 6, Yeshua ensinou a gente a orar, tá? A orar. E essa oração é uma oração que todo mundo já fez na vida, pelo menos uma vez. Essa oração ela é conhecida como Pai Nosso. Eu vou mostrar para você aqui algumas coisas que são muito interessantes do Pai Nosso, tá? Então, colocando a palavra reino, que é esse poder soberano dos céus. Não é nada físico, é o espiritual que vem, né? Isso nós já entendemos. Mateus 6,10. Venha o teu reino, o teu poder soberano, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando Yeshua ensinou a gente a orar assim, ele estava dizendo assim, que o teu poder soberano venha para conduzir a minha vida e faz aquilo que te dá prazer. Assim na terra, como o Senhor tem prazer das coisas do céu. Porque vontade aqui é ratzon, é algo que dá prazer. Só que isso está ligado ao eterno. Então, qual é o desejo do eterno? Que nós façamos as coisas obedecendo a sua palavra, de forma que ele se agrade de nós, que ele tenha prazer em nós. Então, quando nós fazemos essa oração, nós estamos dizendo para o Eterno assim, me faça obediente, me faça ser fiel, me faça ser uma pessoa com emuná, com fé, me faça ser uma pessoa que seja participante das coisas celestiais, aqui na terra, porque eu sei que o Senhor tem prazer disso no céu. E quando o Senhor me levar para o céu, eu só vou dar continuidade àquilo que já está acontecendo comigo na terra. Então, quando nós fazemos essa oração, nós estamos pedindo ao Senhor que Ele governe as nossas vidas soberanamente. E aí, tudo o que acontecer na nossa vida é o desejo do Eterno para nós. E tem uma frase que nós dizemos quando nós estamos passando por qualquer coisa. Gamzu letová. Isso é para o bem. Seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, gamzu letová. Isso é para o bem. Acabou. Nós não vamos reclamar. Vamos agradecer ao Hakadosh Baruch Hu. Aí, Mateus 6,13 diz assim, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder soberano, e a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ou seja, quando nós estamos terminando esta oração, nós reconhecemos que o poder soberano pertence a Ele. E nós só vamos glorificar o seu nome. Só existe esse pequeno pedido o seguinte, papai, na hora da tentação, livra a gente. Não deixa a gente ser tentado mais do que nós podemos. Por favor, guarda a gente na hora da tentação, porque a tentação, ela pode levar alguém ao pecado. Então, guarda-nos nesse momento para que nós mantenhamos a santidade, mantenhamos o padrão de obediência para a gente poder estar limpo diante de Ti. Então, esta
esta condição ela é muito interessante do que Yeshua traz para o homem através desse poder soberano invisível que está governando a terra. E hoje isso está acontecendo através do Ruach HaKodesh. Antes de terminar esse vídeo, eu quero falar sobre mais um versículo, porque eu acredito que esse vai ser um versículo importante para a gente dar o fechamento. Mateus 7:21. Nem qualquer que diz Senhor, Senhor entrará no poder soberano dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Yeshua diz isso e o contexto ele vai responder a grandeza e da gravidade disso. Mateus 7:20 diz assim: assim que por seus frutos os conhecereis. Pelas atitudes nós conhecemos as pessoas. Então, se a pessoa diz Senhor, Senhor, não significa que ele está apto a herdar o Olam Rabá. E aí no verso 22 é a parte pesada do contexto, ligada a esse herdar esse reino. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não é assim que profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? Irmãos, esta palavra não é para pessoas comuns. Não são pessoas comuns que fazem esse tipo de coisa, que profetizam, que expulsam demônios, que fazem maravilhas. São líderes ou pessoas ligadas à liderança, com um grau de autoridade dentro das congregações, sinagogas e igrejas. Mas estas pessoas não estão fazendo isso de acordo com o padrão do Eterno. Então, essas pessoas estão agindo, sendo usadas pelo Eterno, porém, o verso de baixo diz quem são elas. E Yeshua diz assim, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, eu nunca tive um relacionamento com vocês. Saiam da minha presença, vocês que praticam a iniquidade. A iniquidade é Avon, e Avon é a negação da Torá. Esse tipo de pessoas, eles trabalham, fazendo milagres, maravilhas, profetizando, mas negam a palavra do Eterno. Negam que a Torá ainda tem validade, porque a Torá aponta para Yeshua. Negam que a palavra do Eterno, em sua plenitude, ainda deve ser válida para nós, inclusive com os mandamentos que podem ser cumpridos aqui, em nosso tempo. Esse tipo de pessoas não será reconhecido por Yeshua. Você entendeu o tamanho disso aqui? Para herdar o poder soberano, é muito mais do que só falar Senhor, Senhor, é muito mais do que só ter levantado a mão e dizer eu recebo Yeshua. É um padrão de vida, é um modus vivendi, em que eu tenho que continuar em obediência a Yeshua. E isso é o que nós precisamos fazer. E para finalizar, eu quero dizer para você uma coisa. Hoje, o Espírito Santo foi deixado em nosso meio para dar continuidade a estas manifestações do poder soberano, dos céus, da terra, governando. Hoje o Espírito Santo estabelece governo. Ele faz milagres. Ele cura, ele liberta, ele leva pessoas até Yeshua, salvando-as. Você entende isso? Então, nesse ponto, irmãos, o Espírito Santo foi deixado para que eu e você nos tornemos seus instrumentos para estabelecermos o poder soberano dos céus na terra, um poder invisível, mas que continua reinando soberanamente, e através disso nós podemos ter a oportunidade também de sermos selados por esse mesmo Espírito com uma marca em nós, dizendo, eu sou do Senhor. E essa marca vai fazer que eu e você, quando formos levados à eternidade, possamos ser levados para aquele lugar que é a herança que nós vamos receber por termos servido ao Senhor Yeshua aqui na terra e termos sido coparticipantes do poder soberano dos céus ser estabelecido na terra.
Portanto, amados, fica aqui a nossa palavra. Esse termo reino, Malhut, ele começou de uma forma negativa, através de Nimrod, mas ele termina de uma forma positiva através de Yeshua e o mundo vindouro, que é a herança daqueles que temem ao Senhor. Que nós possamos ser vasos usados para que o poder soberano de Elohim, em nome de Yeshua, seja estabelecido aqui através do governo do Espírito Santo. Que assim seja em nome de Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique aí no sininho para receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shalom.